Tem dia que o torcedor vai dormir com um gosto amargo que não desce fácil, e foi exatamente isso que aconteceu depois desse empate do Vasco fora de casa. A expectativa era clara, principalmente pelo que o time mostrou no início da partida. Jogando no Couto Pereira, o Vasco começou com personalidade, com controle das ações e dando sinais de que poderia voltar para casa com os 3 pontos na bagagem. E não era empolgação exagerada, não. Era o que o jogo estava mostrando dentro de campo. Desde os primeiros minutos, o time conseguiu se impor no meio, trocando passes com qualidade e encontrando espaços na defesa adversária. O gol saiu ainda na primeira etapa, em um momento que parecia ser só o começo de uma noite tranquila. A equipe tinha o domínio, criava oportunidades e dava a sensação de que poderia ampliar o placar antes mesmo do intervalo. Era aquele cenário que o torcedor gosta de ver: controle, intensidade e eficiência. Mas aí veio um problema que já tem se repetido e que começa a incomodar de verdade. Depois de abrir o placar, o Vasco simplesmente reduziu o ritmo. Em vez de continuar pressionando e aproveitando o momento favorável, o time recuou, passou a dar espaço e permitiu que o adversário crescesse dentro do jogo. E futebol não perdoa esse tipo de postura. Quando você chama o adversário para cima, uma hora a conta chega. Mesmo ainda conseguindo algumas chegadas no fim do primeiro tempo, já dava para perceber uma mudança clara no panorama da partida. O adversário começou a finalizar mais, começou a ocupar o campo ofensivo com mais frequência e o Vasco já não tinha mais o mesmo controle de antes. Aquela superioridade inicial foi ficando para trás, e o alerta já estava ligado antes mesmo do intervalo. Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou completamente. O Vasco não conseguiu repetir o desempenho da etapa inicial e passou a ser dominado. O adversário tomou conta das ações, pressionou, empurrou o time para trás e transformou o jogo em praticamente um ataque contra a defesa em vários momentos. A queda de rendimento foi nítida, tanto coletiva quanto individualmente. Os números deixam isso ainda mais claro. A posse de bola caiu, a produção ofensiva despencou e o volume de jogo praticamente desapareceu. Enquanto isso, o adversário crescia, finalizava mais e levava perigo com frequência. O Vasco, que antes parecia confortável, passou a viver um jogo de sobrevivência. E quando você entra nesse tipo de situação, a chance de sofrer um gol aumenta muito. E foi exatamente o que aconteceu. Já na parte final da partida, o castigo veio. O gol sofrido nos minutos decisivos escancarou um problema que vem se repetindo: a dificuldade de sustentar resultado. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, e esse tipo de situação acaba pesando não só na tabela, mas também na confiança do time e do torcedor. O mais preocupante não é só o empate em si, mas a forma como ele aconteceu. Porque quando você olha o primeiro tempo, fica claro que o Vasco tinha condições de matar o jogo. Poderia ter ampliado, poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais confortável e, talvez, mudado completamente o rumo da partida. Mas ao optar por recuar e administrar cedo demais, acabou dando vida ao adversário. E aí entra também a questão mental. Um time que quer brigar na parte de cima da tabela precisa ter mais consistência durante os 90 minutos. Não dá para ter um tempo muito bom e outro completamente abaixo. Esse tipo de oscilação custa caro ao longo do campeonato, principalmente em jogos fora de casa, onde cada detalhe faz diferença. Dentro de campo, algumas atuações chamaram atenção, tanto de forma positiva quanto negativa. Teve jogador que conseguiu se destacar, mostrando participação e qualidade, sendo importante tanto na construção quanto na recomposição. Mas também teve quem ficou abaixo, errando decisões, perdendo disputas e não conseguindo acompanhar o ritmo do jogo quando ele ficou mais intenso. No geral, o sentimento que fica é de oportunidade desperdiçada. Porque o contexto da partida era favorável, o desempenho inicial foi bom e o cenário estava desenhado para uma vitória importante. Só que futebol é um jogo de 90 minutos, e não adianta jogar bem apenas uma parte. Quando o nível cai, o adversário cresce, e foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo assim, somar um ponto fora de casa nunca pode ser totalmente descartado, ainda mais em um campeonato equilibrado como esse. Mas, pela forma como o jogo se desenhou, fica aquela sensação de que dava para sair com muito mais.
E esse tipo de resultado, quando se repete, começa a acender um sinal de alerta importante dentro da competição. Agora o foco muda rapidamente, porque a sequência não dá descanso. O próximo compromisso já bate na porta, e a equipe vai precisar mostrar uma resposta imediata, principalmente em termos de consistência e concentração. Por que se repetir esse tipo de comportamento, de cair de rendimento ao longo do jogo, a tendência é voltar a sofrer nos momentos decisivos? E quando a gente aprofunda ainda mais a análise da partida, fica impossível não olhar com atenção para o desempenho individual de alguns jogadores, porque isso também influencia diretamente no que aconteceu dentro de campo. Teve atleta que tentou, participou, mostrou vontade, mas também teve aquele que ficou devendo, principalmente nos momentos em que o time mais precisava de lucidez e tomada de decisão correta. No setor defensivo, por exemplo, o Vasco apresentou dificuldades claras quando passou a ser pressionado. Durante o primeiro tempo, como o time estava mais organizado e controlando o jogo, esses problemas não apareciam tanto. Mas bastou o adversário crescer para que os espaços surgissem e a linha defensiva começasse a sofrer. Faltou agressividade em alguns lances, faltou leitura em outros, principalmente, faltou aquela postura de quem sabe segurar o resultado. O goleiro, que em vários momentos da temporada já salvou o time, acabou tendo uma atuação que dividiu opiniões. Fez defesas importantes, é verdade, mas no lance decisivo ficou aquela sensação de que poderia ter tido uma atitude diferente. Em jogos equilibrados, esse tipo de detalhe acaba sendo determinante, e quando o erro acontece no fim, o impacto é ainda maior. Nas laterais, o desempenho também ficou abaixo do esperado. Foram setores que não conseguiram dar suporte nem na defesa, nem no ataque. Quando o time precisou segurar a pressão, houve dificuldade na marcação. E quando teve a oportunidade de sair jogando, faltou precisão. Isso acaba sobrecarregando o restante da equipe e facilita a vida do adversário, que encontra mais espaço para trabalhar a bola. No meio de campo, a situação foi um pouco mais equilibrada, mas ainda assim com altos e baixos. Teve jogador que conseguiu manter um nível interessante, participando da construção e tentando organizar o time mesmo nos momentos mais complicados. Esse tipo de atuação é importante, porque dá um mínimo de estabilidade em meio ao caos que o jogo virou no segundo tempo. E teve também aquele nome que acabou se destacando de forma mais clara, justamente por conseguir ser eficiente tanto com a bola quanto sem ela. Foi um jogador que apareceu no ataque, contribuiu defensivamente e ainda mostrou qualidade nos passes, errando muito pouco ao longo da partida. Esse tipo de desempenho chama atenção, principalmente porque vem acompanhado de números sólidos e de uma participação constante no jogo. Por outro lado, o setor ofensivo também deixou a desejar em vários momentos. Faltou presença dentro da área, faltou agressividade, em algumas situações, sobrou até displicência. Teve lance em que a decisão tomada parecia desconectada com o momento da partida, como se o jogador não estivesse entendendo o peso da camisa que estava vestindo. Esse tipo de postura incomoda o torcedor, porque passa a impressão de falta de concentração ou até de comprometimento. E quando isso acontece, a crítica vem forte, principalmente em cima de jogadores que chegaram com expectativa alta. O torcedor espera entrega, espera intensidade, acima de tudo, respeito ao jogo. Não dá para aceitar certos tipos de jogada em momentos decisivos, ainda mais quando o time está tentando segurar um resultado importante fora de casa. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer quem tentou fazer diferente. Teve jogador no ataque que buscou o jogo, participou das jogadas e tentou criar algo mesmo com um time já pressionado. Esse tipo de atitude é fundamental, porque mostra personalidade, algo que o Vasco vai precisar cada vez mais ao longo da competição. Quando a gente olha para o panorama geral, fica claro que o time ainda está em processo de construção. Existem ideias sendo aplicadas, existe uma tentativa de dar identidade à equipe, principalmente no meio de campo, onde alguns jogadores conseguem trocar passes e manter a posse com qualidade. Mas ainda falta consistência, falta manter esse padrão durante todo o jogo. E isso passa muito pela questão física e mental também. A sequência de jogos é pesada, o desgaste é grande e o calendário não dá espaço para descanso. O próprio treinador já deixou claro que o planejamento vai ser fundamental, porque não é só pensar em um jogo, mas sim em toda a sequência que vem pela frente.
São viagens longas, jogos importantes e decisões que precisam ser tomadas com cuidado. O próximo compromisso já traz um nível de exigência alto, ainda mais por ser um confronto direto dentro do cenário do campeonato. Jogar em casa aumenta a responsabilidade, e o torcedor vai cobrar uma postura diferente, principalmente depois de um jogo em que a vitória escapou nos minutos finais. A resposta precisa vir dentro de campo, com atitude, organização e, principalmente, concentração do início ao fim. Além disso, existe também a preocupação com o que vem logo na sequência, com jogos fora do país e deslocamentos que aumentam ainda mais o desgaste do elenco. Isso exige inteligência na montagem da equipe, exige rodagem do elenco e, acima de tudo, um grupo comprometido em manter o nível competitivo independentemente de quem esteja em campo. O discurso interno é de evolução, e de fato há sinais de crescimento quando se compara com momentos anteriores. O time já mostra mais organização, já consegue competir melhor e já apresenta uma ideia mais clara de jogo. Mas o futebol cobra constância, e é exatamente isso que ainda falta para transformar boas atuações em resultados mais sólidos. Porque no fim das contas, o que define a caminhada no campeonato são os pontos conquistados. E deixar escapar uma vitória dessa forma pesa. Pesa na tabela, pesa no ambiente e pesa na confiança. O desafio agora é transformar essa frustração em combustível para os próximos jogos, porque a competição não espera e cada rodada pode mudar completamente o rumo da temporada. E existe um ponto que começa a ficar cada vez mais evidente nesse time, a dificuldade de controlar o jogo quando está em vantagem. Não é a primeira vez que o Vasco sai na frente, em vez de manter a intensidade ou até aumentar a pressão, opta por um comportamento mais passivo. Isso vai minando a confiança ao longo da partida e dá ao adversário exatamente o que ele precisa, que é espaço e tempo para reagir. Esse tipo de postura também tem relação direta com a comunicação dentro de campo. Em momentos de pressão, é fundamental que os jogadores conversem, se organizem e ajustem o posicionamento. Quando isso não acontece, o time fica espaçado, perde as disputas e passa a correr atrás do adversário. Foi exatamente esse cenário que se desenhou no segundo tempo, com o Vasco sempre um passo atrás nas jogadas. Outro aspecto que chama atenção é a tomada de decisão no último terço do campo. Em alguns momentos, o time até consegue chegar com qualidade, mas peça na escolha final, seja no passe, na finalização ou até na calma para trabalhar melhor a jogada. Em jogos equilibrados, esses detalhes fazem toda a diferença, porque são eles que transformam uma boa jogada em gol ou em uma chance desperdiçada. A comissão técnica, por sua vez, vai precisar encontrar soluções rápidas para corrigir esses pontos. Não é apenas uma questão tática, mas também de comportamento em campo. O time precisa entender melhor os momentos do jogo, saber quando acelerar, quando segurar e, principalmente, como reagir quando o adversário cresce. Esse tipo de maturidade é o que separa equipes medianas daquelas que realmente brigam na parte de cima da tabela. E com a sequência pesada que vem pela frente, não há muito tempo para ajustes longos. Cada treino, cada conversa e cada decisão passam a ter um peso enorme. O Vasco já mostrou que tem capacidade de competir, já deu sinais de evolução, mas agora precisa dar o próximo passo, que é transformar esse potencial em desempenho constante durante os 90 minutos, sem oscilar justamente quando o jogo mais exige atenção. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do mercado da bola, um novo capítulo começa a ganhar força e movimentar conversas entre dirigentes e torcedores. O volante Thiago Mendes, atualmente vinculado ao Vasco, teria despertado o interesse do Lyon, tradicional clube do futebol francês. A informação circula de forma ainda não oficial, mas já é suficiente para alimentar especulações sobre uma possível transferência internacional. Fontes próximas ao clube carioca indicam que a sondagem teria evoluído para uma proposta considerada relevante, tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo. O Lyon, em busca de reforços para recompor seu meio-campo, vê em Thiago Mendes um nome experiente, com capacidade de marcação e saída de bola, características valorizadas no futebol europeu. O histórico do jogador no exterior também pesa a favor, aumentando a confiança de que uma adaptação seria imediata. Dentro do Vasco,
O clima é de cautela. Embora não haja confirmação oficial, dirigentes tratam o assunto com atenção, cientes de que uma eventual saída poderia impactar o planejamento da equipe. Ao mesmo tempo, existe o entendimento de que propostas vindas do futebol europeu costumam ser difíceis de ignorar, principalmente quando envolvem cifras significativas. Do lado do atleta, o silêncio predomina. Pessoas próximas afirmam que Thiago Mendes estaria focado em suas atividades atuais, evitando comentar rumores. Ainda assim, a possibilidade de retornar ao futebol francês surge como um atrativo considerável em sua carreira. Enquanto isso, torcedores acompanham atentos cada nova informação, divididos entre o desejo de manter um jogador importante e a compreensão de que oportunidades internacionais fazem parte do cenário do futebol. Nos corredores e nas redes sociais, o tema já domina debates, reforçando a expectativa de que novidades possam surgir a qualquer momento. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.